Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo, a esse canal. Meu nome é Viscelmo Alencar e aqui nós tratamos sobre cálculos trabalhistas, sobre sistema PJ-Calc. E eu convido você agora a gente fazer aqui um mergulho no aviso prévio indenizado. E eu trago aqui para você a Lei 12.506, né, que instituiu não o aviso prévio, mas a proporcionalidade dessa verba. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se aí. Se você gostar desse vídeo, achar relevante para você, dê o seu like e compartilhe com outras pessoas para que a gente possa atingir mais gente com esse conteúdo, tá ok? Então vamos lá. Então a Lei 12.506, né, é uma lei que bem confusa, né, que na época que ela saiu, lá em 2011, ela gerou muita discussão e ela só tem aí o que? Dois artigos, né? Mas ela é bem confusa, né? Então, o que é que ela diz aqui? Ó? Que o aviso prévio, né, de que trata o capítulo 5 do título 4, o capítulo 6 do título 4 da CLT, será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contem até um ano de serviço na mesma empresa. Então, por esse dispositivo aí do artigo 1º, a gente deduz que quem tem até um ano de serviço tem direito a 30 dias de aviso prévio. Ou seja, ele tem direito a receber a remuneração dele por 30 dias desde a data que ele é demitido. E o parágrafo único diz: ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 dias, perfazendo um total de 90 dias. A princípio, né, a gente lê essa lei, a gente acha que o empregado só teria direito a, vamos dizer, 33 dias, né? Só teria direito a mais 3 dias a partir do segundo ano. Na época gerou-se muita polêmica e o que eu quero trazer para você aqui, né, foi uma solução que meio que acalmou a jurisprudência, que foi a nota técnica 184 da época emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que ainda existia à época, né? Que ele foi extinto. Eu tenho aqui essa nota, né? Então ela aqui, ó, trata exatamente da lei e ela traz algumas informações bastante relevantes sobre essa questão do aviso prévio. Tá? Aqui tem tudo a ver com cálculo trabalhista também, né? O aviso prévio ele gera reflexos nas verbas rescisórias, né? Então, por exemplo, se o empregado tem direito a receber 6/12 de 13º salário, por exemplo, com o aviso prévio, se ele tiver, por exemplo, 60 dias de aviso prévio, ele vai receber, em vez de 6/12, 8/12. Do mesmo jeito, nas férias também tem um acréscimo, né? Há uma projeção do aviso prévio para todos os efeitos. E aqui, nessa nota técnica aqui, a 184, ele traz algumas coisas bastante interessantes, né? Primeiramente, ele traz aqui, ó, que a aplicação da proporcionalidade do aviso prévio, né? Aliás, aqui tem uma pequena introdução, né? E aqui vem o item 2, né? Da aplicação da proporcionalidade do aviso prévio em prol exclusivamente do trabalhador. Tá? Então, essa proporcionalidade de dias é só quando o empregado, vamos dizer assim, é demitido. Quando ele pede demissão, ele não tem que pagar o aviso prévio de forma proporcional. É o que diz isso daqui, ó. Com base no artigo 7º, inciso 21 da Constituição Federal, entendemos que o aviso proporcional é aplicado somente em benefício do empregado e não do empregador, porque quando o empregado pede demissão, ele também tem que conceder o aviso prévio ao empregado. Ele tem que avisar com antecedência ao empregador para que ele possa encontrar um substituto para ele, para que ele possa organizar o trabalho, né, para ele não ser surpreendido com a demissão repentina do empregado, com o pedido de demissão do empregado. Mas no caso da proporcionalidade, isso não se aplica para o empregador. O entendimento acima se fundamenta no fato de que, durante o trâmite do projeto de lei, fica evidenciado o intuito do Poder Legislativo em regular o disposto no referido dispositivo. Ora, o dispositivo citado é voltado estritamente em benefício dos trabalhadores, sejam eles urbanos, rurais, avulsos ou domésticos. E aqui ele traz mais uma fundamentação, né? Ele diz: ademais, o parágrafo 1º do artigo da lei, né, é de clareza solar e não permite margem de interpretação adversa, uma vez que diz que será concedida a proporção aos empregados, né? Aqui ele traz aqui o dispositivo dizendo que falem aos empregados e não aos empregadores.
O item 2 aqui trata do lapso temporal do aviso prévio em decorrência da aplicação da regra da proporcionalidade. Ele diz: o aviso prévio proporcional terá uma variação de 30 a 90 dias, conforme o tempo de serviço na empresa. Dessa forma, todos os empregados terão no mínimo 30 dias. Então, o que dava a entender pela lei, pela leitura seca da lei, é que a pessoa só teria direito a 30 dias, né, quando completasse um ano de serviço. Então, se ele fosse demitido, por exemplo, com 8 meses, 9 meses, ele não teria direito a esse aviso prévio, né? E aqui ele diz, ó, dessa forma, todos os empregados terão no mínimo 30 dias durante o primeiro ano de trabalho, somando a cada ano mais 3 dias, devendo ser considerada a projeção do aviso prévio para todos os efeitos. Assim, o acréscimo de que trata o parágrafo único da lei somente será computado a partir do momento em que se configure uma relação contratual que supere um ano na mesma empresa. Aí aqui ele traz até uma tabelinha aqui, ó, explicando exatamente isso. Ó. Até um ano, então 7 meses, 8 meses, 9 meses, ele tem direito a 30 dias. Se ele trabalhar um dia, ele tem direito a 30 dias de aviso prévio. Agora, quando ele completa um ano, aí ele já tem direito a 33 dias. Tá? O PJCalc que ele já está adaptado para isso, ele já faz esse cálculo dessa forma. Então, sedimentou-se, porque se a gente ler ali ao pé da letra, a gente não vai entender assim, mas ficou já sedimentado, porque não faria muito sentido também uma lei que veio para favorecer o empregado atuar de forma diferente. E assim vai, né, aqui até os 90 dias. Da projeção do aviso prévio para todos os efeitos legais. Saltamos que o aviso prévio proporcional será contabilizado no tempo de serviço do trabalhador para todos os efeitos legais. Então, vai alterar a CTPS dele, ele vai receber o 13º salário com esse elastecimento do período de trabalho. Nesse sentido, a projeção será devidamente levada em consideração na conformidade do parágrafo 1º do artigo 487, né, e a OJ 367 do TST, que ele fala aqui, ó. A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período ao seu tempo de serviço. Tá? E aqui a OJ 367, aviso prévio de 60 dias, elastecimento por norma coletiva. Essa OJ diz que quando tiver uma norma coletiva dizendo que, por exemplo, o aviso prévio é de 60 dias, esse prazo também deve se prolongar no período dele, né? Ele diz aqui, computa-se integralmente como tempo de serviço nos termos do parágrafo 1º do artigo 487, repercutindo nas verbas rescisórias. Da impossibilidade de acréscimo ao aviso prévio em proporcionalidade inferior a 3 dias, tá? Então, por exemplo, o empregado não pode receber, por exemplo, 1 dia ou 2 dias de aviso prévio, né? Ou 1 dia e meio, né? Ou ele recebe 3 dias ou ele não recebe nada. Então, completou um ano, ele vai receber 3 dias completo. É oportuno ainda ressaltar que, diante do disposto no parágrafo 1 do artigo 1º da lei em comento, pode nascer dúvida quanto à possibilidade de o acréscimo ao aviso prévio ser concedido inferior a 3 dias. Nessa hipótese, entende-se que tal compreensão não deve prosperar, uma vez que o regramento trazido pela lei não possibilitou tal hipótese. Outra informação dessa nota, né, da impossibilidade de aplicação retroativa da Lei 12.506 e o princípio da segurança jurídica. Ele fala aqui do princípio da segurança jurídica, né, que está esculpido aqui no inciso 36 do artigo 5º da Constituição. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, portanto, constitui ato jurídico perfeito o aviso prévio concedido na forma da lei aplicável à época da sua comunicação. E aqui ele diz, também é princípio constitucional que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, motivo pelo qual concedeu o aviso prévio sobre a vigência da lei anterior, o empregador não estava compelido a regramentos futuros ainda não vigentes. Então, o que é que ele diz aqui? Que não poderia aplicar a lei para demissões ocorridas antes da entrada em vigor desse novo diploma legislativo, lá em 2011. O que mais que ele fala aqui? Deixa feita essa regra de que é do recebimento da comunicação do aviso que se estabelece os seus efeitos jurídicos, tá? Então, quando é dada a comunicação do aviso prévio, é que passa a contar aqui Então, ele diz aqui em cima, ademais, o artigo 2º da norma informa que suas disposições entram em vigor na data de sua publicação, ou seja, 13 de outubro
né, do corrente ano, 2011. Dessa forma, seus efeitos serão percebidos a partir de tal data, não havendo a possibilidade de se aplicar o conteúdo da norma para avisos prévios já iniciados. Dessa feita, segue-se a regra de que é do recebimento da comunicação do aviso que se estabelece os seus efeitos jurídicos. E aqui, ele, no item 6 aqui, né, ele faz um contraponto aqui, né, da Lei 12.506 com o artigo 488 da CLT e diz: outra dúvida que se apresenta é acerca da aplicação da proporcionalidade do disposto no artigo 488 da CLT, que diz que o horário normal de trabalho do empregado durante o prazo do aviso, e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 horas diárias sem prejuízo do salário integral. Aí ele queria saber, pode surgir uma dúvida na época, se essa proporcionalidade, né, aí o parágrafo único, né, facultado ao empregado trabalhar sem a redução das 2 horas previstas neste artigo, caso em que poderá faltar ao serviço sem prejuízo do salário integral por 1 dia, na hipótese do inciso 1, e por até 7 dias, na hipótese do inciso 2 do artigo 487 dessa consolidação. Então, o que acontece isso? O empregado, para que ele possa procurar outro emprego, durante o período do aviso, ele pode escolher entre trabalhar 2 horas a menos ou trabalhar 7 dias a menos no final do aviso prévio. Então, a dúvida era se haveria uma proporcionalidade também, considerando essa proporcionalidade aí, se haveria uma proporcionalidade dos dias também em consideração a isso, né, em relação a isso. Então, ele diz o seguinte: o dispositivo acima trata do cumprimento de jornada reduzida ou faculdade de ausência no trabalho durante o aviso prévio. Todavia, a lei do aviso prévio em nada alterou sua aplicabilidade, pois em nenhum critério de proporcionalidade foi expressamente regulado pelo legislador. Assim, continua em vigência a redução de 2 horas diárias, bem como a redução de 7 dias durante todo o aviso prévio. Por quê? Achou-se, né, que poderia, assim, já que, por exemplo, se a pessoa tiver 90 dias de aviso prévio, aqueles 7 dias não teria assim, o mesmo percentual em relação a 30 dias. Né? Então, esses 7 dias também aumentaria aí para haver uma proporcionalidade. Né? Mas como a lei não tratou disso, né, desse dispositivo que ele citou não foi alterado, essa nota entendeu que não, que continua sendo 7 dias e 2 horas. Aqui a Lei 12.506 e o disposto no artigo 9º da Lei 7.238 de 84, né? Essa lei diz que o empregado dispensado sem justa causa no período de 30 dias que antecede a data da sua correção salarial terá direito à indenização adicional equivalente a um salário mensal, seja ele optante ou não pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, né? E ele disse, na hipótese, né? Compreende-se que o aviso prévio proporcional deverá ser observado em sua integralidade para a verificação da hipótese. Desta feita, a lei sob comento não alterou esse entendimento. Assim, recaindo o término do aviso prévio proporcional nos 30 dias que antecedem a data base, faz jus o empregado despedido à indenização prevista na Lei 7.238 de 84. Então, isso ocorre, né, naqueles casos em que há uma convenção coletiva dizendo que, vamos dizer que o reajuste do empregado é dia 1º de maio, né? Então, o empregador, para não ter que pagar esse reajuste aí, que iria refletir em todas as verbas, ele demite o empregado antes, né, do dia 1º de maio. Né? Então, essa lei aí diz que se ele for demitido no período de 30 dias que antecede, ou seja, de 1º de abril aí, dia 2 de abril, né, até o dia 1º de maio, se ele for demitido nesse intervalo aí, ele tem direito a esse reajuste. Né? Ele diz que o empregado dispensado sem justa causa, no período de 30 dias que antecede a data de sua correção salarial, terá direito à indenização adicional equivalente a um salário mensal. Né? Na realidade, não é aumento, é um salário mensal, seja ele optante ou não pelo FGTS. Mas, e aí no caso do aviso prévio, se o aviso prévio for de 90 dias, o empregador, se demiti-lo antes nesse intervalo de 90 dias, ele terá que pagar essa indenização de um salário. Então aqui no final tem a conclusão, né? Então a conclusão a lei não poderá retroagir para alcançar a situação de aviso prévio já iniciado. A proporcionalidade que trata o parágrafo único do artigo 1º aplica-se exclusivamente em benefício do empregado. O acréscimo de 3 dias
de serviço prestado ao mesmo empregador computar-se-á a partir do momento em que a relação contratual supere 1 ano na mesma empresa, né? Até 1 ano tem direito a 30 dias. A jornada reduzida ou a faculdade de ausência no trabalho durante o aviso prévio prevista no artigo 488 não foram alterados. A projeção do aviso prévio integra o tempo de serviço para todos os fins legais. Recaindo o término do aviso prévio proporcional nos 30 dias que antecedem a data base, faz jus o empregado despedido à indenização prevista na Lei 7.238/84. E por fim aqui a cláusula 7, aqui, o item 7, que diz que as cláusulas pactuadas em acordo ou convenção coletiva que tratam do aviso prévio proporcional deverão ser observadas desde que respeitada a proporcionalidade mínima prevista nessa referida lei, a Lei 12.506. Ok, meus amigos? Espero que tenha sido útil aí para você esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.